E aí, vamos esperar, o Instagram tá aí anunciando. Vamos ver quem entra aí pra gente conversar um pouco. Ah, excelente, excelente. Pois bem, pessoal, eu disse que teríamos uma live. Olá, minha cara Gabi, tudo tranquilo? Eu disse que teríamos uma live agora às 9 da noite, né? Uma live para encerrar a noite, bem bacaninha aqui. Eu disse que eu gostei de fazer a live ontem, também falei isso para vocês, então vou ficar fazendo mais essas coisas aqui, né? Tem a Isis está dizendo lá que é de Recife, Pernambuco. Um abraço aí para todo mundo. Talvez eu esteja no final de semana aí em Recife. Vamos ver o que é que acontece. Bem, pois bem, vamos lá, né? Vamos à primeira pergunta da live de hoje. Se você tem uma pergunta a fazer, você vá lá e manda na caixa, que eu acho que já sobe aqui automaticamente, tá certo? Porque aí faz a pergunta para todo mundo, beleza? Então vamos começar. Deixa eu ver aqui o que é que tem de bom para a gente falar. Ah, vamos lá, fala sobre a timidez. Quem aí é tímido, por gentileza, dê um sinal aí nos comentários se você é tímido. Dê uma olhadinha aí, faça um gesto. Né? Subiu não, Antônio? Tá certo então. Pois bem, olha só, minha gente. Eu disse, numa das respostas que estão aí anteriormente à live, eu disse o seguinte, que existe um tipo de timidez que é um reflexo do orgulho. Veja, a timidez, ela é, via de regra, quando não é uma coisa patológica, quando, enfim, não tem alguma outra causa, né, mais profunda, ela é, sim, um reflexo do orgulho. Porque nós vamos falar mais sobre isso amanhã, inclusive na Masterclass, tá certo? Na Masterclass de amanhã nós vamos falar sobre isso nos pormenores, porque o orgulho é uma das grandes barreiras para o perdão, é uma das grandes barreiras para você conseguir se desvincular do passado em algum nível. Então, assim, o que é o orgulho, na verdade? O orgulho é exatamente essa sensação que a pessoa tem de ser algo maior do que ela de fato é. Então, na verdade, o orgulho ele é uma perturbação da realidade. Ele é como uma lente em que você enxerga as coisas de tamanhos, de formas, de cores, de nitidez distinta do que aquela coisa realmente é na realidade. Então, o orgulho ele lhe faz tirar os pés, desenraizar-se do mundo real. Esse é o grande problema do orgulho. E o que é que o orgulho, nesse sentido, tem a ver com a timidez? Tem a ver o seguinte: veja, o indivíduo tímido, via de regra, é um indivíduo que existe uma nota nele de autorreferência. Ou seja, eu entro aqui no espaço, então existe um certo grau de percepção em mim que está todo mundo me olhando, sabe? Tá todo mundo me olhando, tá todo mundo procurando investigar quem eu sou, tá todo mundo querendo saber, tá todo mundo querendo procurar um defeito. E isso me deixa em pânico, ou seja, no final das contas, via de regra, o tímido ele se coloca no centro da situação. Ele coloca-se como medida de todo o comportamento das pessoas que estão ali naquele seu ambiente. Então, quer dizer, você está tendo um churrasco, você está tendo uma festa, você está, enfim, num jantar de família. Então, de todos os assuntos possíveis, de todas as coisas possíveis, na verdade, o assunto e a atenção das pessoas está voltada para você. Entende o nível de autorreferência que isso é? Então, o tímido geralmente está assim. Outra coisa que é próprio do orgulhoso é o medo ou a incapacidade. Vamos botar um medo aqui de que os outros percebam os defeitos que ele tenta esconder a todo custo. Então, o indivíduo que é humilde, ele não se assombra com seus próprios defeitos. O indivíduo que é humilde, ele não se assombra com as suas próprias falhas. Veja, quando a pessoa é humilde, a falha, o defeito já está previsto no script. Entendeu? Você não se assombra por isso, de maneira alguma. Só que a pessoa orgulhosa, como ela fez dela uma imagem muito superior ao que de fato é, né? O Rafael Lenon Cifuentes diz assim que o orgulhoso é como se ele pegasse uma moldura gigantesca e ele esticasse a tela até caber na moldura. É mais ou menos isso. É como se a pessoa tem uma imagem de si muito grande e você tende a ficar se esticando até caber nessa imagem que você mesmo criou. Então, via de regra, o orgulhoso tem muita dificuldade em que os outros percebam os seus erros. Porque, veja, quando o outro percebe aquela miséria que o cara tenta esconder, quando o outro percebe aquela coisa que a pessoa
tenta disfarçar a todo custo. Quando o outro descobre aquele defeito que lhe incomoda, que você fica pensando naquilo 24 horas. Quando isso acontece, a pessoa se sente nu, a pessoa se sente descoberto, desprotegido, a pessoa se sente absolutamente vulnerável, a pessoa se sente muitíssimo vulnerável. Então, quando a pessoa se sente muitíssimo vulnerável, ela se sente desconfortável. Então, por que é que, via de regra, a timidez ela tem relação com isso? Porque é o seguinte, o tímido, geralmente, ele tem uma gama de defeitos que ele não quer que ninguém descubra, ou seja, ele tem uma insegurança profunda, né? Ao mesmo tempo que ela tem essa autoimagem, obviamente, essa autoimagem, a realidade trata de esfacelar. Quando a realidade esfacela, a pessoa vai ficando insegura com aquilo, então ela fica se afastando para que ninguém consiga perceber, notar aquele defeito, aquela deficiência dela. Porque notar aquele defeito, perceber aquela deficiência é mesmo que matá-la. É mesmo que matá-la. Então, de jeito nenhum que ela quer que isso aconteça. Entendeu? Então, basicamente é isso, né? Essa é uma dificuldade gigantesca. Gigantesca daquele que é tímido. É uma dificuldade muito grande. Então, por que a timidez tem essa relação com o orgulho? Porque, via de regra, a timidez é essa manifestação desse orgulho interior. Tá certo? Então, como é que você deixa de ser tímido? Via de regra, sendo mais humilde. Olha que coisa interessante, né? Porque a galera acha que ser mais humilde vai lhe tornar mais quietinho, vai lhe tornar mais... Você vai ficar mais ali. Não é isso que vai acontecer. Via de regra, o humilde, ele é mais aberto. O humilde, ele é mais expansivo. O humilde, ele é mais largo. Por quê? Porque ele é mais forte. Então, o humilde, ele não chega num lugar e se as pessoas dão uma risada dele, né? Eu estou dizendo dele porque eu próprio não me enquadro nessa categoria, né? Mas o indivíduo que de fato é humilde, quando ele chega lá, a pessoa dá uma risada dele, ele nem liga. Tá tudo bem, deixa rir, tá tudo certo. Ou então quando alguém descobre um defeito dele, ele começa a rir daquele defeito junto com a pessoa. Entendeu? Então assim, ele não tem esses medos, esses temores. Na humildade existe uma nota de segurança. Esse é o ponto. Na humildade existe uma nota de segurança. Essa nota de segurança ela é realmente vamos dizer, o tom distintivo da humildade para o orgulho. O orgulho lhe deixa inseguro, o orgulho lhe deixa inflado, né? A humildade não, a humildade lhe deixa forte, lhe deixa centrado. Então, quanto mais humilde, menos tímido. Esse é o ponto. Quanto mais humilde, menos tímido. Talvez as pessoas confundam porque o humilde pode ser discreto. E a pessoa tende a confundir a discrição com a timidez. Veja, você ser discreto não significa que você é tímido. Né? Quer dizer, você chega num lugar e se você não está conversando com todo mundo, se você não está entrando nas conversas, se você não está soltando piada, quer dizer que você é tímido? Não. Você pode estar ali, pode estar aberto. Se alguém lhe perguntar um negócio, você vai responder, vai começar um diálogo, vai chamar fulano, vai lidar com normalidade. Ou seja, vai tratar as coisas com naturalidade. Né? Esse é um ponto. São José Maria Escrivá ele diz, né, que a naturalidade é a assinatura das obras divinas, ou seja, aquela naturalidade, aquele tratar próprio de quem não está preocupadíssimo com milhões de questões. Ela está preocupado com o que os outros estão pensando, se meu tom de voz está adequado. Ah, meu Deus, a roupa. Ah, meu Deus, isso. Ah, meu Deus, se fulano notar isso. Ah, se fulano notar aquilo. Aí um solta uma piadinha lá, a pessoa já fica toda melindrosa. Ah, ele falou mal de mim. Não, o cara às vezes estava nem pensando no seu defeito. Ele estava falando de outra coisa. Então, assim, existe essa diferença entre você ser discreto e você ser tímido. Uma coisa não tem necessariamente relação com a outra. Então, vamos aqui a uma outra pergunta. Vamos para cá, vamos para frente. Eita Deus. O que você acha do homeschooling? Bora lá. Para quem não sabe, homeschooling é educação domiciliar. Ou seja, quem é responsável pela educação das crianças da casa é pai ou mãe, ou pelo menos algum tutor que eles contratem para isso. O que é que eu acho do homeschooling? Quando a gente fala do sistema educacional brasileiro, as pessoas dizem assim, nas escolas não tem merenda, nas escolas os professores são mal pagos, esse tipo de coisa. Deixa eu só dizer um negócio, esse é o menor dos problemas da educação brasileira, certo? Eu sei que isso pode chocar alguns, mas esse é o menor dos problemas. Vamos para outro ponto, doutrinação, estão lá Paulo Freire, Karl Marx. Esse também não é o grande problema. É um problema sério, mas não é o grande problema. O problema da educação brasileira é um problema de concepção da finalidade da educação. Veja, se você concebe toda uma estrutura educacional para que o indivíduo adquira uma determinada profissão, você já matou a educação pelo pé.
porque a educação ela não tem serventia profissional a princípio. A educação ela tem a primazia de elevar à perfeição o educando em suas capacidades físicas, intelectuais e espirituais. Veja, se você consegue fazer isso, é óbvio que o cara consegue passar no Enem. Então, assim, o objetivo primordial da educação é você levar todas as potências da pessoa que está sendo educada à sua perfeição. Isso não tem relação com a pessoa aprender tais ou quais habilidades. Simplesmente não tem relação uma coisa com a outra. Percebe? Então, se você tem um sistema educacional inteiro voltado à profissionalização, então você tem uma estrutura educacional inteira de tipo técnico. Então, você tem uma estrutura que, a título de dar uma educação de tipo superior, está formando pessoas, o que seria bom se fosse honesto. Ou seja, ó, a gente está fazendo aqui, não tem educação superior, mas a gente está formando profissionais. Ah, o objetivo é formar profissionais? Pronto. Então, nós temos um sistema educacional profissionalizante. Beleza, mas isso não é educação. Isso é a aquisição de certas habilidades técnicas para o desempenho de uma atividade profissional. É uma coisa completamente distinta do processo educacional, tá certo? Então, assim, a educação brasileira está mal sob muitos aspectos, inclusive esse, né? Não sei se vocês viram o PISA, né, que saiu aí, parece que 2% dos alunos sabem a diferença entre fato e opinião. Isso você vê no debate público direto, né? As pessoas simplesmente não sabem a diferença entre fato e opinião. Quer dizer, 50% dos alunos não conseguem identificar assim, expressões claras no texto. Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui: cuidados básicos com sua caneca. Eu ganho a caneca e veio com esse brindinho. Aí tem assim, ó: pode usar no micro-ondas, lavar com sabão neutro e esponja macia. Não usar esponja de aço. Evite contatos com objetos pontiagudos. Sabe o que é que 50% dos alunos brasileiros não conseguem fazer? Se você perguntar assim, pode usar no micro-ondas, ele não consegue identificar. Ou seja, 50% dos alunos brasileiros eles não têm a capacidade de identificar um dado claro, literal dentro do texto. Eles não conseguem fazer isso. 50%, metade das pessoas não consegue fazer isso. E tem uma outra quase metade que só consegue fazer isso. Ou seja, o grau de leitura do cara é que é o seguinte, sei lá, teve um incêndio num bairro vizinho ao corpo de bombeiros e um carro foi designado para tentar apagar o incêndio. Aí você pergunta, o que é que está acontecendo? Ele consegue dizer, ó, tinha um incêndio, aí tinha um carro de bombeiro, era pertinho, ele foi lá apagar. Pronto, é isso que ele consegue fazer. É identificar literalmente coisas que estão expressas no texto, né, de maneira clara, de maneira que está lá saltando aos olhos. Então, veja, nesse cenário, você dizer que botar a criança na escola é essencial para a sua educação, pô, você está se enganando. Não é nem, isso, veja, isso não é questão de opinião, é questão de fato. Ou seja, as escolas, elas não são capazes de alfabetizar as pessoas. Quem está dizendo não sou eu, são as estatísticas que estão mostrando isso. Então, todo esse glamour, toda essa coisa emocional sobre as escolas, é assim, a pessoa está com sentimentalismo acerca de uma instituição que não existe mais. Simplesmente não existe mais, salvo raríssimas exceções, salvo raras exceções, é óbvio, nessas honrosas exceções existem, mas elas só existem para confirmar a regra. Então, a grande probabilidade é que a criança indo para a escola, bem, ela não vai aprender nada, ela vai sair semi-analfabeta. Ela vai sair pior do que um analfabeto, porque, veja, a pessoa que é analfabeta, que ela sabe que ela não sabe, ela tem chance de aprender. Quem já sabe, quem pensa que sabe, não tem chance de aprender nada. Porque quem já sabe não aprende. Então, assim, o analfabeto funcional, por ele conseguir juntar as letrinhas e formar as palavras, ele imagina que sabe ler. Ele imagina que é letrado. É claro que não é. É óbvio que não é. Então, o analfabetismo funcional ele é pior do que o analfabetismo de fato. Né? Porque, pelo menos no analfabetismo de fato, você sabe que é analfabeto. No analfabetismo funcional, você pensa que é alfabetizado. E aí nós voltamos para aquela velha frase: estar no inferno é achar por engano que está no céu. Pronto, é mais ou menos isso. Então, o que eu acho do homeschooling? Pais querendo, pais podendo, pais tendo capacidade para educar seus filhos em casa, eu sou super a favor que eduquem. Certo? Ah, Pedro, mas e a socialização? Alguém me perguntou um dia desse. E a socialização, como é que fica? Bem, a socialização fica da seguinte maneira. Né? A socialização na escola, se você notar direitinho, a socialização na escola é, vamos dizer assim, um laboratório.
Porque no mundo real, ninguém vai ficar andando e convivendo só com pessoas da mesma idade, que estão submetidas aos mesmos processos, que têm os mesmos interesses. No mundo real, você vai lidar com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas diferentes, pessoas que têm interesses diferentes, pessoas que estão em estágios distintos da vida. Então, assim, o ambiente escolar não é um ambiente propriamente de socialização. O ambiente escolar é um laboratório, é um ambiente controlado, apartado do mundo real, que é feito para dar aquela impressão de socialização, mas não há socialização alguma. Não tem, veja, você não pode aprender diferença com aqueles que são iguais. Então, simplesmente né, é um mito essa questão da socialização apenas na escola. Então você tem clubes, você tem atividades extraescolares, você tem os próprios irmãos, você tem outras pessoas da família, você tem primos, você tem o pessoal do prédio, você tem o pessoal do condomínio horizontal. Quer dizer, você tem dezenas de maneiras de colocar seu filho para ter contato com pessoas distintas e saber conviver com as diferentes pessoas nos diferentes ambientes. É óbvio. Então, assim, é meio mitológico isso. Não é bem assim que funciona, tá certo? Se puder fazer homeschooling, faça homeschooling. Ah, Pedro, mas eu não tenho capacidade de educar meu filho. Então pague, meu querido. Pague para quem pode educar. Né? O pai de Alexandre o Grande, se eu não me engano, o rei Filipe da Grécia, da Macedônia, Filipe da Macedônia, ele contratou Aristóteles para educar Alexandre, somente, né? Assim, Alexandre o Grande foi educado por Aristóteles. Então ter um tutor desse é complicado. Mas se você não tem condição de educar e pode pagar, você paga um tutor, certo? Não tem problema nenhum. E até por outra coisa também, porque é o seguinte, o processo educacional é o processo mediante o qual também o mestre vai emprestar a sua personalidade para que a alma do aluno seja forjada. Veja, e isso é impossível, pelo menos é muito difícil, num processo de educação massificada. Então a relação de mestre e aluno é exatamente essa relação, em que a pessoa vai lá e ela vai ter a alma forjada na personalidade do educador. Né? Então isso é muito importante. A personalidade do educador às vezes é mais importante do que o grau de conhecimento dele sobre determinada matéria. É claro, é função do professor saber de trás para frente aquela matéria que ele vai ensinar. Isso é óbvio. Mas a personalidade daquele que está educando, esse é o verdadeiro processo educacional. Porque é a forja da alma. Entendeu? É disto que se trata a educação. Então, vamos mais para frente. Vamos a outra pergunta. Bora lá. Diferença entre desculpa e perdão. Quem fala sobre isso é C.S. Lewis, né? Quando ele diz assim: pessoas que cometem algo malicioso e pedem desculpa, na verdade elas estão ofendendo você novamente. Por quê? Porque a desculpa é o ato quando você comete algo e realmente você não teve noção daquilo. Sei lá, você derrubou uma coisa, né? Você, enfim, criou uma cisânia sem querer, de fato. Você não teve a intenção, né? Você se desculpa. Porra, cara, realmente foi mal. Foi mal mesmo, me desculpa. Mas o perdão, quando você pede o perdão, na verdade o sentido do pedir perdão é mais profundo. Você pede perdão exatamente quando você não pode pedir desculpa. Então, assim, quando você comete uma coisa, foi maliciosa, foi de intenção, você não pode dizer, eita, cara, foi mal. Não, não foi mal. Não foi sem querer. Né? Você quis obter aquele resultado. Você traçou um plano para que aquelas causas gerassem aquela consequência. Ou seja, você meditou sobre aquilo, você agiu naquela direção. Então não foi eita, cara, me desculpa. Não, não foi isso. Então você reconhece a sua malícia, reconhece a sua maldade, e aí você diz, cara, me perdoe. Você não tem motivo algum para me desculpar. O que você pode é me perdoar. Porque eu fui mal, eu fui covarde, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então me perdoe, certo? Estou arrependido, não quero mais cometer. Mas me perdoe. Então essa é a desculpa fundamental, segundo C.S. Lewis. Né? Um grande autor também. Vamos aqui a mais uma. Cadê? Deixa eu ver. Sou equilibrada por vergonha do desequilíbrio. Tento ser o mais muda possível. É orgulho? Misericórdia. Eu estou tentando entender a sua pergunta aqui. Você disse que é equilibrada porque você tem vergonha do ser desequilibrado. Ou seja, aparentar desequilíbrio é algo que lhe envergonha. E exatamente para que você não passe a vergonha de demonstrar que é desequilibrado, você se submete a uma certa mudez. Não é isso? Você fica calada,
exatamente para não ter que desvendar aos outros isso. Sim, pode ser uma manifestação de orgulho. Pode sim ser uma manifestação de orgulho, certo? Não estou dizendo que é para a pessoa ser estabanada, não. E eu vou desatar os nós. Não, não tem nada disso, né? É aquela velha frase, é melhor você ficar calado e todos acharem que você é um idiota do que você abrir a boca e todo mundo confirmar que você é um idiota. Então não é aquilo que a gente tem que estar dando vazão aos nossos defeitos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas essa situação, pela intenção que você parece demonstrar aí, realmente existe uma nota de orgulho, né? Vamos aqui para frente. Eita, galera, quando chega na astrologia é um negócio maravilhoso. Vai e volta, o pessoal chega na astrologia. Vamos lá, minha gente, olha só. Se você compreende a astrologia como vista sua roupa azul amanhã para dar sorte, você terá sorte no amor. Então é muito melhor o cara seguir aquele perfil da irmã Zuleide, né? Dos signos lá. É muito melhor, é muito mais tranquilo. Porque a astrologia não seria isso de maneira alguma. Isso não é astrologia. Isso não é astrologia de jeito nenhum. Tá certo? Então, se a gente entender. Veja, aqui é um assunto complicado. Eu não vou falar sobre isso. Até porque eu precisaria estudar mais sobre isso. Mas a única perspectiva razoável de você compreender a astrologia é o seguinte: se todas elas participam do ser divino e todas as criaturas estão inscritas na ordem da providência, não seria um absurdo se nós descobríssemos que todas as estruturas da criação têm relação umas com as outras, inclusive as estruturas do universo têm relação com todos os corpos criados, ou seja, todos os seres criados eles participam do mesmo processo providencial de maneiras distintas e todos eles, de alguma maneira, refletem um aspecto dessa providência divina que tudo criou. Então, se tudo tem relação com tudo, a única diferença seria que a relação minha para com esse copo dentro do plano da providência, ela fica quase impossível de ser percebida, porque tanto minha vida é muito breve, como a própria criação desse copo, a vida desse copo e a maneira como ele é utilizado, também não deixa tanta margem para que você consiga puxar todo o fio ali e descobrir os planos providenciais por trás dessas coisas. Mas, se eu considerar que existem objetos que estão constantes há milênios e continuarão constantes por milênios, então pode ser que essa relação existente entre as criaturas se torne mais observável nesses objetos que são mais constantes. Essa é a única maneira de conceber a astrologia de uma maneira intelectualmente viável, né, e sem ser pecaminosa. Mas não é o que as pessoas pensam, não é o que a galera está falando, certo? E eu não vou mais falar sobre isso também, que isso não é assunto para estar se falando com todo mundo, não. É isso. Vamos aqui mais para frente. Tenho dificuldade em perdoar minha mãe por coisas passadas. Como mudar? Essa é uma boa. Como é que eu vou responder isso? Não vou responder isso. Vou responder isso amanhã na Masterclass sobre perdão. Eu não ia nem colocar, mas eu vou colocar essa pergunta. É muito boa. Vou colocar para responder amanhã. Porque amanhã a gente vai falar sobre justiça, vai falar sobre prudência, sobre humildade, sobre questão de rancor, sobre todos esses aspectos. Então eu vou deixar para responder isso lá, beleza? Vamos aqui à próxima. Vem aí uma semana de live sobre temperamentos? Diz que sim, vai. Deu uma pegada meio Chaves aqui, né? Diz que sim, vai. Quem sabe, minha querida, quem sabe isso surge? Porque é o seguinte, veja, essa coisa de temperamentos. Pecado é a cerveja quente que eu abri agora. Realmente, olha, isso daí é uma coisa imperdoável, imperdoável. Inclusive, existe a bênção da cerveja, né, no rito romano antigo. Eu já coloquei aí essa criatura maravilhosa da providência que é a cerveja. Deus é sempre muito bom para com o homem, e uma das provas de sua bondade é esse líquido precioso, maravilhoso que a inteligência humana foi capaz de criar. Louvado seja Deus pela irmã cerveja. Vem aí uma semana de live sobre temperamentos. Pode ser, porque assim, essa coisa de temperamentos ela é muito importante no sentido de que ela dá, embora seja um conhecimento simples, né, como eu falei na live anterior, mas ela dá muita margem a gente evoluir, assim, chegar a certos graus de perfeição
porque ele desvenda qual é o nosso defeito fundamental. Então, desvendando o defeito fundamental, a gente tende a melhorar muito mais. Então, pode ser que, de fato, venha aí mesmo uma semana de lives sobre temperamentos. Esse ano, é claro que esse ano já não dá mais, mas deixa eu dizer um negócio a vocês. 2020, eu não vou parar, tá certo? Tanto a primeira Masterclass sobre o Rei Leão, que está disponível, tanto a segunda Masterclass agora sobre a arte do perdão, né, para aprender a perdoar, foram quase tubos de ensaio para o ano que vem. Então no ano que vem vocês vão ver muita coisa nova, certo? Enfim, vai ver muita coisa nova, desde cursos, até mais conteúdo sendo produzido, conteúdo mais específico, abrir mais vagas para quem quiser ser meu aluno particular, né, fazer um calendário de pessoas que podem ir lá checar exatamente assim horário, checar essas coisas todas, né? Então 2020 vem com tudo. Quem sabe ver uma live sobre temperamentos, né? A Ana perguntando: quando você vai marcar um encontro presencial com os seguidores de Campina Grande? Quando vocês, minha querida, oferecerem para mim um belíssimo jantar com cervejas artesanais geladinhas, aí eu vou. Não, brincadeira, é só marcar, a gente desenrola, não tem problema nenhum não, certo? O Ala Rafael, eu acho que é isso, ele diz o seguinte: para quem tem uma família de alcoólatras como eu, né, eu nem brinco com isso. Veja, do abuso que gera uma patologia, você não pode deduzir a criminalidade do uso saudável. Isso também é uma inferência lógica que ela é simplesmente incompatível com a realidade. Veja, por exemplo, você tem um certo procedimento estético. Tem gente que é viciada em procedimentos estéticos. Ou seja, do vício em procedimentos estéticos de um determinado grupo de pessoas, você não pode inferir a malignidade de se fazer um procedimento estético. Ou seja, não é porque aquele procedimento é inadequado conforme a natureza de alguns que ele tem que ser inadequado para todos. Entende? Isso vai também para a questão alcoólica, para a questão do alcoolismo. Eu também tenho alcoólatras na minha família. Eu sei que, se eu estiver bebendo alguma coisa, eu não posso oferecer a eles. Porque aquilo que para mim é inocente, aquilo que para mim não vai causar um dano, né, se eu tomar um copo e quiser parar naquele copo, eu simplesmente tomo um copo e paro. Assim, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sei que se eu oferecer a eles, na verdade, eu estou fazendo um mal a eles. Porque eu estou oferecendo algo para o qual ele simplesmente não tem a liberdade de recusar. Ele não tem a liberdade de, uma vez tomando, obviamente, né? Ele não tem a liberdade de parar, ou seja, aquilo já se entranhou de tal maneira patologicamente na sua personalidade que simplesmente para ele aquilo se torna um veneno. Só que eu tenho que saber que aquilo é um veneno para aquela pessoa. Então, daquilo ser um veneno para aquela pessoa não quer dizer que vá matar todas as outras. A não ser que todas as outras também achem de fazer daquilo seu próprio veneno. Entendeu? Então, de fato, eu compreendo, mas assim, você não pode, por conta de más experiências pessoais, tratar a bebida como algo que seja demoníaco, apenas porque, naquele aspecto específico, daquele conjunto de pessoas específico, ela causou um mal. Porque tudo que existe, tudo que é criado, tudo que existe, tem potencial para o mal. Absolutamente tudo. Veja, os objetos, as coisas, elas têm neutralidade. Elas têm neutralidade. O que é a neutralidade? É o seguinte: a coisa se torna boa ou má a depender do uso que eu faço. Simples assim. Então, um banquete de casamento. Um banquete de casamento, você pode tomar lá o vinho como motivo de alegria, mas se você for um alcoólatra violento, aquele mesmo vinho vai ser causa de tristeza, vai ser causa de violência. Tá entendendo? Então, assim, o mau uso da coisa não diz que a coisa é má, diz apenas que ela foi mal utilizada. Então eu pego uma arma, por exemplo. Eu posso assaltar uma pessoa com uma arma, eu posso evitar um estupro com uma arma. Com bisturi, eu posso torturar meu inimigo e eu posso fazer uma cirurgia cardíaca numa criança. Então, assim, é o mau uso das coisas que a tornam más, não a sua essência, né? Não a sua própria natureza. Então, temos que ter cuidado com isso. Deixa eu ver aqui para mais uma última pergunta. Uma última pergunta. Vamos lá. Perdão tem relação com maturidade? Exatamente. Perdão tem toda relação com maturidade. Certo? Por quê?
Porque uma parte do perdão é reconhecer sua própria miséria e reconhecer sua própria miséria diante dos outros. Certo? É reconhecer sua própria miséria e reconhecer a miséria dos outros também perante você. Então, assim, quando a pessoa se torna mais madura, quando a pessoa se torna mais capaz de perceber essas nuances do mundo, então, obviamente, ou pelo menos deveria levar a um processo de perdão mais rápido. Né? E aí, mas aí você também tem questões históricas, né? No sentido de questões da própria biografia. Históricas não, questões biográficas. Você tem questões temperamentais. Vocês têm todos esses aspectos aí envolvidos. Né? Mas, sim, perdão tem relação com maturidade. E é isso que nós vamos ver amanhã. Pergunte, minha querida Awana, vá. Já que você falou aí, eu vou esperar a sua pergunta. Vá, pergunte. Pergunta. Quem dá a ideia se responsabiliza pela ideia. Vá-se embora. Pergunta. Cadê a Awana? Bora, Awana. Bora. Pergunta. Joga aí. Joga aí a pergunta. Perguntem mais. Pera aí nada, minha amiguinha. Pera aí nada. Vamos embora. Olha a pergunta da outra. Minha Nossa Senhora. Não sei nem para que eu dei a chance. Ah, meu Deus. Tá aí uma pessoa que desperdiça oportunidades. Essa pessoa é a Awana. Pois é, pessoal. Enfim. Esta foi a nossa pequena live. Já 30 minutos de live, tá certo? Então, olha só. Outra coisa. Sanguíneo pode ser tímido? A Magali pergunta. Claro que pode. Claro que pode. Entende? Veja, uma das coisas que eu falei ontem também na live é que é o seguinte, as pessoas estão usando temperamento como sinônimo de enjaulamento. Não pode deixar isso acontecer. Certo? Temperamento não é enjaulamento. Então, a ideia do temperamento não é colocar as pessoas em caixinhas, né, com uma espécie de castas psicológicas, castas comportamentais. A ideia não é essa. A ideia é dar uma margem de autoconhecimento mais profundo para que a pessoa consiga servir melhor. Né? A ideia é para isso. Então, sim, né, às vezes você tem uma pessoa que ela é uma desinibição, que ela é desinibida exatamente porque talvez ela seja tão contraída, ela é tão contraída que ela expande aquilo de uma maneira completamente louca. Entende? Então, existem aspectos dessa coisa. Às vezes a pessoa está expandindo, às vezes a pessoa está falando demais exatamente para também encobrir uma certa dose de defeito. Então, aquilo também tem raiz no orgulho. No final das contas, tudo pode acontecer. Por quê? Porque nós não somos criaturas paradas, nós não somos rochas, nós não somos pedras, nós somos criaturas que têm corpo, nós somos criaturas que têm alma, nós somos criaturas que têm vontade, nós somos criaturas que estamos sob a ação da graça, nós somos criaturas que têm liberdade. Então, o horizonte de possibilidades humanas é muito grande, é muitíssimo grande, tá certo? Pois bem, pessoal, é isto aí, né? A live ficará salva, vai ficar aí pelas próximas 24 horas, sem problema. Então, ficamos por aqui. A gente se encontra amanhã. Sim, antes que eu esqueça. Olha só. A Masterclass só tem inscrição até hoje. Até hoje. A Masterclass tem inscrição, certo? Então, se vocês não fizerem a inscrição até hoje, o prazo fechará e nem eu vou poder abrir o carrinho porque o sistema fecha. Então, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, simplesmente o sistema fecha e não vai ser mais possível se inscrever na Masterclass. Beleza? O Betsil perguntou como fortalecer a vontade. Inclusive, uma das coisas que vão estar disponíveis a quem comprar a Masterclass vai ser a live que eu fiz semana passada, né, da semana Como Vencer Sua Fraqueza Dominante. E eu falei sobre a inconstância. Então, na inconstância vai estar a resposta a essa pergunta aí sobre como fortalecer a verdade, como fortalecer a vontade. Então, até a meia-noite de hoje pode se comprar. Se não comprar à meia-noite de hoje, é tchau. Simplesmente não dá. Né? E para quem só recebe depois de amanhã, bem, você pode comprar pelo boleto. Né? Botar o boleto para a data que você vai poder pagar o boleto. Então, dá para fazer. O importante é você acessar e se inscrever até a meia-noite de hoje, porque senão vai passar o prazo. Então, terminou essa live, corra lá para o link que está na bio. Está lá o link na minha bio, simples demais. Você vai lá, clica e você vai
abrir a página onde tem lá o combo, onde você vai ter a Masterclass 2.0 e se inscreva novamente. Prazo até hoje, às 23h59. Então, se você conhece alguém que tem dificuldades de perdoar, se você conhece alguém que você sabe assim que tem aquela coisa com outra pessoa, tem uma intriga de família gigantesca, enfim, tem alguma coisa, você manda para ela o link, vai fulano, dá uma olhadinha nisso aqui, ó, só tem até hoje. Compra aí, ó, R$37, uma bagatela. Compra aí que vai ajudar a tua vida. Exatamente isso, vai ajudar muita gente. Então, vamos lá, certo? Espalhem a Masterclass, mandem para essas pessoas que vocês sabem que estão precisando, beleza? E é isto, pessoal. O e-mail só recebe amanhã, não, depende de quando você comprou, porque quem compra no boleto, às vezes tem aquela diferença de compensação, né? E aí quando compensa, aí a equipe manda o boleto, mas depende muito. Eu não sei se foi cartão, se foi boleto, enfim, tem que ver com o pessoal da técnica, beleza? Mas basicamente é isso, pessoal. Mandem a live. Comprem, se inscrevam que o prazo termina hoje às 23h59. Não se esqueçam. E é isto. Um abraço para todos e até a próxima.